Aqui nessa nossa aula de astronomia, vamos falar um pouco sobre as características de alguns planetas aqui do Sistema Solar. Denis, mas o que é isso aí que você está mostrando? Veja, eu estou mostrando alguns planetas do Sistema Solar. Veja que lá no centro do Sistema Solar nós temos o Sol. Olha o tamanho dele comparado com os outros planetas. Veja que lá eu tenho as órbitas dos planetas, aí tem a órbita de Júpiter, Saturno, Urano. Denis, mas está faltando Netuno. Sim, exatamente, não coube aqui nesse simulador o planeta Netuno. Então aqui nós temos alguns dos planetas. Eu quero que você dê uma olhada e perceba qual é o formato da órbita desses planetas. Ah, Denis, pode parar esse vídeo, isso aqui está errado. O meu professor lá do ensino médio, do ensino fundamental, falou que a órbita dos planetas são elipses e não círculos. Aí nesse simulador parecem círculos. O teu professor estava certo. E eu também estou certo, sabe por quê? Porque a órbita dos planetas ao redor do Sol, sim, são elipses, é uma das leis de Kepler, porém essas elipses são um pouco excêntricas, ou seja, elas parecem muito com um círculo, mas são elipses. Na verdade, na matemática, o círculo é um tipo especial de elipse, então é tudo basicamente a mesma coisa. Vamos dar um zoom aqui nessa tela para você poder acompanhar os planetas que nós temos lá no centro, perto do Sol, tá vendo? Então nós temos aqui, eu sei que está em inglês, mas você vai conseguir entender. Temos o Sol. Aí temos a primeira órbita aqui de Mercúrio, tá vendo como ele gira rápido ao redor do Sol? Depois temos a órbita de Vênus, né, que está aqui. Depois temos aqui a nossa Terra em azul e aqui um pouco mais afastado nós temos Marte. Perceba uma coisa aqui comigo que você já deve saber um pouco. Quanto mais próximo o planeta está do Sol, maior é a velocidade dele de translação. O que é translação? É o tempo que ele demora para dar uma volta ao redor do Sol. Mercúrio, por exemplo, que está muito próximo do Sol, veja que ele gira muito mais rápido do que Marte, que está mais afastado. Marte, ele vai percorrer esse caminho dele da órbita muito mais devagar. A Terra, por exemplo, ela gira muito mais rápido do que Marte, porém gira mais devagar do que Vênus, que está mais ao centro do Sistema Solar. Veja como tudo isso funciona. Veja também a configuração da órbita. Mercúrio tem uma órbita um pouquinho inclinada, tá vendo? Tudo bem, elas ficam basicamente no mesmo plano, mas tem um pouco de diferença no ângulo de inclinação dessas órbitas. Esses planetas que nós estamos mostrando aqui são o que nós chamamos de planetas interiores do Sistema Solar. Veja que eles ficam muito mais próximos. Quando eu vou para os planetas exteriores, qual que é a próxima órbita depois de Marte? Veja só, a próxima é Júpiter. Veja que a distância da órbita de Júpiter até Marte é bem grande, né? Veja que esses planetas interiores aqui perto do Sol, eles estão bem próximos. Já Júpiter está bem mais afastado. E veja só o que eu falei para você. Júpiter, como está também mais afastado, ele gira muito mais devagar do que os planetas que estão lá próximos do centro do Sistema Solar, que é o Sol. Aqui, se eu afastar um pouco mais, você vai ver a órbita de Saturno. Saturno é o planeta dos anéis, né? Então você tem Saturno girando muito lentamente ao redor do Sol. Ah, Denis, eu achava que tudo era bem próximo. Não é não. Eles ficam bem afastados, Júpiter e Saturno, do centro do Sistema Solar. Veja só, nós temos aqui a próxima órbita, que é de Urano. Veja que Urano, como está mais afastado, gira muito mais devagar. Você quase não consegue mais ver lá no centro do Sistema Solar, Mercúrio dando uma volta ao redor do Sol. É bem difícil, porque ele está muito lá próximo do Sol. Aqui teria mais uma órbita, né, que seria a órbita de Netuno. Tá vindo aqui Netuno bem devagar, tá aparecendo aqui no canto da tela. Tá vendo o nome dele aparecendo? Por que é tão demorado assim? Porque ele está muito afastado do Sol, então ele vai girar muito devagar. Aqui é mais ou menos a configuração do nosso Sistema Solar com o Sol lá no centro. Mas vamos ver algumas outras informações aqui do Sistema Solar. Veja só. Aqui nós temos um gráfico. Eu vou te ensinar a ler esse gráfico, é muito importante. Você está no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Ler gráfico é bem interessante. Vamos pegar, por exemplo, aqui, nós temos os planetas, tá vendo? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? E aqui nós temos nessa seta, aqui nesse eixo, o número de satélites conhecidos que nós temos nesse momento que eu estou fazendo essa aula aqui para você. Por exemplo, o Mercúrio, ele não tem nenhum satélite, ou seja, ele não tem nenhuma lua. Vênus também não tem nenhuma lua. A Terra tem quantas luas? Bom, você conhece, né? Só tem uma lua. Você olha para ela à noite, às vezes, quando ela está no céu. Marte, por exemplo, tem duas luas, né? Phobos e Deimos. Tem duas luas. Já Júpiter, olha só, tem 69 luas. Isso foi uma das coisas que Galileu conseguiu olhar quando ele apontou o telescópio
pela primeira vez para o céu. Ele conseguiu ver todas essas luas de Júpiter. Saturno, ele tem um pouco menos, tem 62 luas. Imagina um céu com 62 luas ou com 69 luas, seria incrível, né? 27 luas para Urano e 14 luas para Netuno. Tá vendo como você lê esse gráfico? Aqui tem os planetas e aqui a quantidade de luas, ó, esse númerozinho que está em cima. Quanto maior a barra aqui, maior a quantidade de luas que ele tem, tá vendo? Veja que esses planetas interiores ali que eu falei para você, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tem poucas luas. Já os planetas exteriores, eles têm mais luas. Denis, tem alguma explicação para isso? Existem várias explicações, mas uma delas é a seguinte: como esses planetas exteriores, eles têm uma massa muito grande, a força gravitacional que eles têm também é muito grande. Então eles acabam atraindo mais corpos que ficam ao redor deles. Como Mercúrio, por exemplo, tem uma massa muito pequenininha, é muito mais difícil para ele capturar algum objeto que vem e transformar ele numa lua, num objeto que fica preso no campo gravitacional dele. Vamos falar agora sobre distância em relação ao Sol. Então, o que a gente usa na astronomia? A gente sempre compara com a distância do Sol até a Terra. A distância do Sol até a Terra é o que nós chamamos de uma unidade astronômica. São aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, aqui está a Terra, tá vendo? Ó, Earth. Corresponde a uma unidade. Então agora todo o resto nós vamos comparar com a distância do Sol até a Terra. Por exemplo, veja só, Vênus aqui está a 0,7 distâncias da Terra até o Sol. Significa que ele está mais próximo do Sol do que a Terra. Mercúrio está a uma distância de 0,4, ou seja, ele está mais próximo da Terra do que o Sol. Do que o Sol não, ele está mais próximo do Sol do que a Terra. Marte já está a 1,5, ou seja, veja, se a Terra é 1, Marte é 1,5, então Marte está mais distante do Sol do que a Terra. Olha só como eu falei para você ali, lembra que eu falei para você que os planetas internos eles estavam bem próximos, já os planetas externos estavam bem afastados? Veja só, olha a distância aqui entre esses planetas internos, 0,4, 0,7, 1, 1,5, não varia muito, eles estão próximos. Mas olha para Júpiter, 5,2, a distância de Marte para Júpiter, que foi o que eu te mostrei no começo da aula, é bem grande, né? E isso se comprova aqui nesses dados astronômicos que eu estou te apresentando. Já Saturno, comparado com a Terra, ele está a 9,6 vezes de distância. Olha o Urano como está muito longe, 19,2. E Netuno, cara, 30 vezes mais afastado do Sol do que a Terra. Interessante isso, né? Vamos falar agora de massa. Olha só, Mercúrio, Vênus e todos os planetas aí. Veja que Mercúrio, a massa dele é muito pequenininha comparado com Vênus, comparado com a Terra, que a gente também considera uma massa, e comparado com Marte. Tá vendo? Veja que Marte ele tem uma massa muito menor do que Vênus, ó, 0,11, enquanto Vênus tem 0,82. Olha só, cara, quem é o gigante do sistema solar? É Júpiter, olha só, 317,92 vezes mais massa do que a Terra. Saturno, 95,14, Urano, 14,54 e Netuno, 17,09. Quase toda a massa dos planetas do Sistema Solar estão concentradas em quê? Em Júpiter e Saturno, são os gigantes do Sistema Solar. Interessante, né? Veja só, aqui Júpiter tem uma massa muito grande e Saturno tem uma massa grande comparado com a Terra, mas não chega nem perto do que Júpiter tem, né? Vamos falar do raio desses planetas, ó. Veja que eu mostrei para você também. Aqui, o raio da Terra é uma unidade. Veja que Júpiter tem um raio, né, o tamanho dele é muito maior do que a Terra, mas não é tão maior comparado com o Saturno. Olha só, não é tão grande assim. Saturno é bem grande. Só que veja só, Saturno é grande de tamanho, mas a massa dele é pequena. Se ele é grande de tamanho e a massa dele é pequena, olha só a densidade dele. A densidade dele é bem pequena. Olha só como os planetas exteriores, que são gigantes, eles têm uma densidade muito pequena, enquanto os planetas interiores têm uma densidade, muito grande. Qual é o planeta com mais densidade que a gente tem no sistema solar que nós conhecemos? É a Terra. Mas, Denis, eu não estou entendendo isso. Se Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são muito grandes e têm o raio muito grande, por que eles não são tão densos assim? É porque eles são basicamente feitos de gases. E o gás ele é pouco denso. Se Júpiter e Saturno têm uma superfície sólida, a gente ainda não conhece especificamente. Eles são feitos basicamente de gás, são uma bola de gás. Já Marte, a Terra, Vênus e Mercúrio, você consegue pisar no chão. Eles são planetas rochosos que nós chamamos. E aqui essa explicação
de por que eles têm uma densidade tão grande comparado com os outros planetas. Vamos voltar aqui e dar mais uma olhada no nosso sistema solar, ó. Aqui as nossas órbitas e aqui eu vou aproximando para você chegar lá próximo da nossa casa do planeta Terra. Interessante, né? Curta esse vídeo e acesse o link dos meus cursos que está aqui na descrição, beleza? Valeu e tchau!